Existe alguém na sua vida que você não consegue perdoar de jeito nenhum? Aquela pessoa que já te fez tanta coisa, que você já passou por tanta coisa com aquela criatura que fica praticamente impossível você se ver perdoando a criatura? Se existe esse sentimento em você com relação a alguma pessoa, pode ser que esse seja o principal motivo por você não conseguir realizar um sonho, alcançar um objetivo, alcançar uma meta. E hoje eu quero falar sobre isso. Sejam bem-vindos. Eu sou Mary, psicanalista, psicoterapeuta, empresária, e eu tô aqui para bater um papo hoje sobre o perdão. Mas não é um perdão como a gente escuta falar, esse perdão emocional. É um perdão racional, um perdão consciente. Na verdade, ele é mais uma decisão. O perdão ele é uma decisão. Você não precisa se envolver emocionalmente com a situação, com a pessoa que você decide perdoar. Você pode perdoar essa pessoa de longe até, né? Eu vou explicar melhor. O perdão ele é uma decisão. Você decide perdoar o outro para que você fique livre de tudo aquilo que te impede de evoluir. Por quê? Quando eu não perdoo, provavelmente eu estou acumulando em mim sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, de vitimização. Porque quando eu não perdoo o outro, eu estou me colocando num papel de vítima. Então eu preciso mudar essa minha perspectiva, né? Essa minha forma de ver tudo que aquela pessoa fez comigo e decidir perdoá-la. E como é que eu perdoo essa pessoa? Eu simplesmente começo a me desprender de toda e qualquer informação que eu tenha armazenado acerca dos ocorridos. Vou explicar melhor. Eu simplesmente começo a mudar a forma de entender o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Eu bati boca com o fulano e o fulano veio falar para mim que eu não tinha a menor capacidade de resolver aquela situação, que eu estava errado ou que, enfim. E se essa pessoa que você não consegue perdoar, que falou tudo isso para você, não estiver falando de você, mas se ela estiver falando dela? Porque a boca só fala o que o coração tá cheio. Na verdade, a própria Bíblia fala sobre isso. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se sou eu que estou falando sobre você, qual o coração que está cheio? O meu. Talvez no seu coração não tenha nada disso do que eu te falei, mas você se doeu. Por que que eu me magoei com aquilo? Por que que eu me doí com isso? Porque talvez essa pessoa tivesse sido importante para você em algum momento. Porque a gente nunca acumula mágoa, a gente nunca acumula rancor, raiva, ódio por alguém que não significa nada. E essa é que é a grande questão. As pessoas que importam pra gente sempre são aquelas que a gente se permite machucar. Porque ninguém é capaz de machucar a gente, de fazer mal pra gente, a não ser que a gente dê essa permissão. E a gente só permite para aquelas pessoas que a gente realmente tem uma consideração, ou que a gente tem um sentimento um pouco mais elevado. Concorda comigo? Então, se torna difícil perdoar, porque a expectativa que eu tinha com relação ao outro, ela era tão grande, ela estava baseada em sentimentos só meus, do que o meu coração está cheio, e quando a outra pessoa reage de forma diferente, aquilo me dói. E aí eu não quero perdoar. Só que o problema é que essa pessoa talvez, e é bem provável que sim, ela não falou sobre você, ela falou sobre si mesma. Então eu preciso entender que aquele coração tá cheio não daquilo que eu tenho em mim, mas o que ela tem nela.
São traumas, são memórias, são informações que ela acumulou ao longo da vida e que fizeram ela ter essa visão de mundo, essa visão do outro. E tá tudo certo, porque cabe a ela, saiu dela. É o que ela é. É uma pessoa que também precisa de cura. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? É porque eu tô em obra. Então eu tô refazendo a parte de trás aqui de casa. Então tá essa batucada. Mas enfim, vamos lá. É, então essa pessoa precisa de cura. Ela precisa de cura. E eu, olhando por esse lado, eu decido perdoar. E quando eu decido perdoar, eu desperto em mim uma compaixão. Porque eu entendo que dentro dela existem diversas situações que precisam ser restauradas, que precisam ser transformadas, assim como em mim também existe. E quando você enxerga isso e você decide liberar o perdão, não significa que você tenha que ir até essa pessoa porque o que ela fez e que te doeu não precisa ser colocado na mesa, ser revivido, ou você precisa relembrar isso. Você muda a sua interpretação e você segue adiante. E você simplesmente perdoa e não olha mais para isso. Você vai ter empatia, você vai ter compaixão, mas acaba ali. Essa história que as pessoas adoram contar, que você perdoa, você vai lá, abraça, beija, convive de volta, gente. Isso é romantizar uma situação que é para ser romantizada. É você, sinceramente, pedir para fazer o papel de bobo de novo. Né? A própria Bíblia diz, e é erroneamente interpretada, tá? Me julguem, me taquem pedras, mas é a forma como eu vejo e é a forma como eu me curei. Então eu só posso trazer para você aquilo que eu tenho como experiência de vida, né? Então essa história de, você tem que dar a outra face para o outro bater. Gente, não é a face, não tá lá escrito dar a outra face para o fulano te bater de novo, te sacanear de novo, não é isso aí, né? A gente precisa parar e interpretar as situações. Quando está escrito dar a outra face, gente, você vira o teu olhar para um outro lado e segue. Se a pessoa te fez aqui, você dá a outra face e vai, sabe? Olha como é que você muda as coisas. Então esse negócio de, eu vou perdoar, agora eu vou dar outra face, se o fulano fizer de novo, eu vou perdoar 70 vezes 7. Você tem que perdoar todas as vezes que alguém te fizer alguma coisa. Isso é bíblico. Mas isso não significa que você é um babaca da corte e você tem que ficar fazendo esse papel pro resto da sua vida, porque senão você não se cura. Você simplesmente vai se retroalimentando da mesma coisa e vai continuar parado no mesmo lugar. E te digo mais, vai alimentar raiva, vai alimentar rancor, vai alimentar um ódio ao ponto de você acabar com tudo aquilo que você vem construindo de construção, de reprogramação da sua vida, da sua mente. Então a gente precisa agir com inteligência, com consciência, com maturidade, porque a vida ela é maturidade. Né? A vida é consciência, a vida é maturidade. Eu tenho que ter maturidade para olhar e dizer, ok, o fulano é assim, mas ele é assim. O problema dele, ele fez comigo, mas não é que ele fez isso só comigo. Se o coração dele está cheio disso, ele não vai fazer só comigo, ele vai fazer comigo com as 500 milhões de pessoas no planeta que esbarrarem com ele e que interagirem com ele da mesma forma que eu interagi, ele vai fazer igual. E se você parar para observar as pessoas ao seu redor, você vai perceber que de fato isso acontece. As pessoas têm problemas recorrentes, os mesmos problemas recorrentes. Fulano sempre tem problema de relacionamento com relação a essa situação. Meu Deus, então vem dele, não vem de mim, não está ligado a mim. Tá ligado ao outro. É o que o coração dele tá cheio. É o que ele sabe fazer. É só o que ele sabe ser.
E se ele só sabe ser assim, eu digo ele, né, o ser humano, mas a pessoa, se essa pessoa só sabe ser assim, você quer que ela aja diferente? Por quê? Quem é você na fila do pão para achar que uma pessoa que não tem cura em determinada área da vida dela vai agir com você diferente porque ela vai fazer igual? E ela não faz para você, ela não faz para mim, ela faz para ela faz para si, porque sai dela, volta para ela. Então, quando eu entendo isso e eu decido entender isso, né? Foi redundante, né? Quando eu entendo isso, eu decido aplicar. A palavra me faltou e eu fiz a repetição. Quando eu entendo isso e eu decido aplicar de fato, e eu faço essa assimilação do ele só sabe ser assim, e eu remonto essa história, ele fez isso, ele falou isso, por quê? Porque ele tem determinado problema e tal. Automaticamente você fala assim, coitado, deixa pra lá, segue. Eu te perdoo e diante do Criador nós estamos perdoados. É isso que você faz. E aí você libera a luz. Você diz para essa pessoa assim, olha, que você seja feliz, que você tenha sucesso, que você alcance aquilo que você quer. E que você siga. Quando você faz isso, você não está desejando para o outro. Você está desejando para você também. Está indo para o outro? Tá, você está emanando luz. Só que você está emanando luz muito mais para você do que para o outro. Né? E o outro, se amanhã ou depois ele se curar daquele trauma, daquela crença que ele carrega, que faz ele agir dessa forma, ótimo. Se não, não é problema seu. A gente tem que cuidar daquilo que é nosso. A gente tem que cuidar daquilo que está na gente. O que está no outro é problema do outro. Então perdoa. Perdoa, libera teu campo. Siga leve. E aí você vai ver que ponto a ponto, todas essas pessoas que você tem problema, né, que você carrega esse problema com você, você vai ver que as coisas vão começar a andar, as coisas vão começar a fluir. Falo isso por experiência própria. É difícil? É difícil pra caraca. Principalmente se estiver ligado a pessoas que você tenha na sua família, a pessoas que foram extremamente importantes para você. Pode apostar, vai ser difícil. Mas você consegue? Claro que consegue. Você não é homem de ferro. Que você possa perdoar, que você possa compreender. É o que eu desejo para você hoje.